Vamos orar? Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos demais ao Senhor por sua bondade e graça. Obrigado por ter viajado de forma segura, conseguimos chegar aqui tranquilo, fomos muito bem recebidos. Eu quero agradecer a Verinha pela bondade, Senhor, dela de ceder o espaço da casa dela, de fórum íntimo, para a gente ficar aqui e descansar nesse período, para voltar em 2026, assim, fervendo, abençoando pessoas, sendo abençoados, expandindo o reino de Deus. Eu vou falar da palavra do Senhor agora. Eu peço ao Senhor Espírito Santo, impressiona a nossa mente, dá o poder transformador que a palavra tem que ter, de maneira que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Entregamos esse estudo em tuas mãos, amado Espírito Santo, e dê poder para as palavras que eu vou estar aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tudo bem, vamos para o vídeo. Você que está chegando agora na sala 57, foi convidado, decidiu entrar aqui, 5 horas da manhã, né, pastor? Puxa vida, né? Então você vai se deparar agora com um vídeo que tenta materializar, visualizar aquilo que aconteceu na visão de Ezequiel 37. Era a igreja que estava morta e o Senhor a reviveu através da pregação do profeta, para que o Espírito de Deus entrasse nessa igreja. E quando o Espírito entra, poder, um grande exército. Ezequiel 37, para você refletir sobre essa importância. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. É claro, eu preciso agradecer também ao pastor Binho, esposo da Verinha, que também, junto com ela, gentilmente permitiu que descansássemos aqui, deixou o carro dele à disposição para que a gente se locomova nesses dias. Muita bondade, né, queridos? Eu sou muito abençoado por Deus, graças a ele mesmo, né? Bom, o teor da mensagem de hoje, amados, e Marimilo, tem veja, eu quero que você ouça o que eu vou pregar hoje, tendo em mente, o papel do Espírito Santo na Trindade. Ele precisa ser muito bem compreendido, não é? Ele é um Deus ativo, muito ativo, o tempo inteiro muito ativo. E o papel do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Está muito claro na palavra de Deus. Ele vem para que Cristo seja visto. Isso é muito claro. Eu já disse aqui que o papel, Jesus é o centro do plano da redenção, porque na reunião da Trindade,
que a gente não sabe exatamente como essas coisas acontecem de fato, né? É um fórum íntimo lá do Senhor. Na reunião da Trindade, ficou decidido entre eles que Jesus viria para salvar a raça humana, recebendo a sua forma humana, não exatamente igual, porque Cristo não possuía a natureza pecaminosa, mas suscetível a todas as fraquezas da humanidade. Cristo foi tentado em todas as coisas, com possibilidade de cair, ele era um ser humano, mas venceu todas as coisas no mesmo poder que podemos vencer, do auxílio do Pai, repleto, cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vem para revelar o plano, para revelar Jesus Cristo. E nesta ideia de que ele vem revelar Jesus, dá-se a impressão de que ele não é visto, de que ele é invisível no processo, de que eu não devo ter com ele uma relação pessoal. Por isso, os testemunhos aqui na sala 57, muitas vezes vêm carregados da ideia de que eu não sabia, pastor Edmeia vai dizer isso, eu não tinha essa experiência com o Espírito Santo. Vem da incompreensão de que, pelo fato dele revelar Jesus Cristo, o Espírito Santo não é invisível. Pelo contrário, ele é muito ativo e visível. Mas durante todo o tempo em que ele é visto em ação, ele vem para dar capacidades especiais para aqueles que servem a Deus, para que exatamente o nome de Deus seja glorificado, o nome de Cristo, no processo maduro do plano em que nós estamos agora, Cristo seja visto. Mas não quer dizer, em momento nenhum, que ele não seria notado, que ele seria um estranho, um desconhecido, o Deus da coxia, que não vemos a ação dele. Pelo contrário. Então, nesta mensagem que eu vou apresentar hoje, eu tenho a ideia de mostrar para você o quanto ele é visível em todas as fases. Em todas as fases. No Antigo Testamento, que era uma teocracia, era Deus liderando por meio do profeta. Na fase em que Cristo lidera o plano, em que ele mesmo atua, que o Espírito Santo é absolutamente notado. E depois que Cristo vai, ele não somente é notado, como sempre, mas ele passa a habitar dentro do ser humano que pede. Então, essa é a fase do plano mais madura no que diz respeito a esse relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. E não dá para entender que o Espírito Santo, muito embora a função dele é aparecer para que Cristo seja visto e glorificado, eu não o conheça, eu não saiba quem ele é, apenas uma teologia morta, não. Ele como a Edmé vai dizer para a gente, ele é a parte prática do processo. Não dá para entender que ele é um Deus por trás da porta. Não dá para entender que ele é um Deus da coxia. Não dá, irmãos. Ele é visível. E nessa ideia de que ele revela Jesus, o Espírito Santo foi sendo literalmente escanteado com essa proposta de que é Cristo quem tem que aparecer, sem que ele seja visto. Amigo, Cristo vai aparecer. Cristo será glorificado. Só tem uma maneira de Cristo ser entronizado em nosso coração, é pela atuação do Espírito Santo. Nós não vemos, mas sentimos claramente a sua obra, suas ações e os efeitos do seu trabalho. E, lógico, a mensagem de hoje tem essa pretensão de mostrar para você o quanto ele é um Deus visível, o quanto ele é presente, o quanto ele é atuante, enquanto ele faz com que Cristo apareça. Tá bom? Então, na primeira fase da mensagem, eu vou ler muitos textos sem explicá-los necessariamente. É para dar o pano de fundo, a moldura de onde eu vou parar em determinados lugares, para tecer alguns comentários mais específicos. Mas a minha pretensão é mostrar hoje, com bastante quantidade, como
nós temos que reorientar o nosso pensamento a respeito da ação e do ministério do Espírito Santo, tá bom? Você vai ver que vai ser diferente do que comumente se faz quando se fala do Espírito Santo, falando sobre a pessoa dele. Então, a mensagem dessa manhã tem esse título aqui, que é o título do link nosso, né? Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas até os confins da terra, tá bom? Então, vamos para uma parte intensa. Como eu disse para você, essa primeira fase eu vou ler bastante, tá? Então, não se incomode, é para a gente ver mesmo como ele é presente. Gênesis 1, verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Jó 33, verso 4, diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso aqui está dizendo que o Espírito Santo é também criador. Salmo 104, verso 30, envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo, ele é um criador também. E quando nós estudamos o espírito de profecia, ela deixa bastante claro essas funções, quando ela diz assim, ó, Deus, Eunice, é o grande arquiteto. Eles fizeram tudo isso junto, tá? Mas essa explicação aqui é para segmentar e para você entender melhor o processo. Mas em momento nenhum ninguém aqui agiu sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre agem juntos, muito embora tenham funções distintas no plano realizado para salvar a sua vida. Então, Deus é o grande arquiteto e gestor de toda a criação do universo, visível e invisível. Jesus é o que traz tudo, ele é quem faz tudo aparecer pela própria palavra. É como se Deus desenhasse a planta e Jesus viesse e construísse a casa, fazendo a casa ficar visível. Só que ele faz isso pelo poder da palavra. E aí, o texto que eu acabei de ler diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa palavra pairar, ela, no seu sentido original do hebraico, é como se fosse uma águia pairando sobre o vento, assim, pairando, dando aquele voo, avaliando aonde ela vai agir. Esta palavra pairava tem esse sentido, né? Pairava sobre as águas. Então, Deus desenhou a planta, Jesus chamou essa planta à existência, e enquanto Jesus chamava tudo à existência, o Espírito de Deus, como uma águia, paira sobre a criação de Jesus, tomando conta desta criação. O Espírito Santo também participa da criação. Olha como ele é atuante no processo, né? O Espírito Santo aparece dando capacitações especiais, como ele faz hoje com a igreja, distribuindo os dons como ele quer. Olha o que está escrito aí em Êxodo 31, verso 2 e 6. Eu escolhi a Bezalael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, materiais utilizados no santuário, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para executarem tudo o que lhe ordenei. O Espírito Santo aparece como aquele que dota, isso aqui é Antigo Testamento, viu, irmãos? E do mesmo jeito hoje, na igreja, ele dota com dons para a execução do corpo de Cristo. Em Juízes, Otiniel, como um libertador,
ele recebe o Espírito Santo, ó, veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou Israel e saiu à peleja. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Em Juízes, Gideão, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Juízes 14:6, Sansão, e o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem nada ter à mão, despedaçou o leão. Então você vê o Espírito Santo criando, o Espírito Santo capacitando com dons e o Espírito Santo dando poder para a execução de várias tarefas específicas. Olha, Saul, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem, 1 Samuel 10:6. Em 1 Samuel 16:13, já Davi recebe a unção. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Gente, olha como ele é visível nas ações do Antigo Testamento. Todo esse tempo, quando ele aparece aí nessas ações, ele vem para capacitar, dar capacidades, especificamente dar poder para uma ação específica, tudo para que o nome de Deus fosse glorificado nas batalhas que o povo do Antigo Testamento tinha. Veja Miqueias, capítulo 3, verso 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo, de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja, Miqueias está dizendo que ele estava cheio do poder do Espírito do Senhor. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Esse texto Jesus vai usar lá no Novo Testamento, quando pela primeira vez ele lê na sinagoga, anunciando o início do seu ministério público. Veja, Antigo Testamento. Isaías 44, verso 3 diz: porque derramarei agora, aqui é o Espírito Santo capacitando, dando dons, enchendo de poder. Agora, nós vamos ver alguns textos no Antigo Testamento que já prevêem a vinda do Espírito Santo em nosso tempo, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías já avisava que o Espírito de Deus seria derramado. Ezequiel, capítulo 36, verso 27, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Promessa de geração interior do Espírito Santo, queridos. Aqui já uma modulação importante, porque em Ezequiel a promessa é que no futuro o Espírito Santo seria dado para habitar dentro, porém dentro de vós o meu Espírito. Você lê Romanos capítulo 8, e lá vai estar escrito assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu ainda estou no Antigo Testamento, amado. Como ele é um Deus por trás das portas, como ele é o Deus da coxia, como ele é um Deus desconhecido. Me diga, querido, como é que dia após dia as pessoas chegam aqui na sala e dizem: eu não sabia do Espírito Santo assim, pastor. Como é que eu, como membro dessa igreja, vivi 20 anos sem entender que o Espírito de Deus é uma pessoa presente, muito embora seu papel seja revelar Jesus Cristo? Como pode isso? Eu entendo isso apenas como uma obra do inimigo para desviar a igreja de seu propósito e torná-la fria, laodiceana, como ela está hoje. Joel 2, 28 e 29, nós temos aí essa promessa maravilhosa: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? E de propósito, essa semana, segunda, quarta e quinta, nós tivemos na segunda-feira a Emanuele, a filha da Kelly, foi uma bênção. Desculpem, a Adriele
foi na segunda-feira. Deixa eu ver. Não, desculpem. Na segunda-feira, Emanuele. Na quarta-feira, a Adriele. Na quinta-feira, o Reginaldo. Se eu não estiver enganado, na ordem das meninas. Mas tudo bem. O importante é que nós tivemos 3 adolescentes trazendo a mensagem do Senhor aqui. A gente querendo experimentar esse gostinho aí, ó, dos nossos filhos profetizando. Profecia aqui não é só receber uma visão, não. Profetizar é pregar com poder também. Então tivemos a Emanuele, a Adriele e o Reginaldo, adolescentes, juvenis, pregando a palavra com poder. Eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado pela mensagem desses meninos. Promessa do Espírito Santo no futuro. Aí vem o período intertestamentário. Pastor, que palavrão é esse? Até Malaquias houve profecia. Depois de Malaquias, as profecias cessam e só vai surgir um novo profeta com João Batista. Há um intervalo entre a última página de Malaquias e as primeiras páginas da Bíblia, quando João Batista aparece anunciando Jesus, há um intervalo de mais de 400 anos sem profecia. Chamamos isso de período intertestamentário, entre os testamentos, até anunciando Jesus Cristo. Quando João Batista vem, o Espírito Santo vai começar a tomar uma outra proporção. Muito embora você o veja atuando de maneira visível, o Espírito Santo era conhecido no Antigo Testamento, viu, irmãos? Os profetas falavam dele, os profetas estavam cheios do Espírito Santo. Ele era conhecido no Antigo Testamento, viu, queridos? E como é que ele é um desconhecido da maioria dos que dão testemunho aqui? O que aconteceu para o Espírito Santo se tornar um desconhecido, sendo ele alguém tão citado nas Escrituras Sagradas? Eu entendo isso como uma artimanha do inimigo para tirar a igreja do foco e torná-la laodiceana como ela é hoje. E a única maneira de Laodiceia perder esse status de Laodiceia é recebendo de novo a dotação do Espírito Santo como alguém não desconhecido. Eu poderia apresentar aqui a mensagem dizendo que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu poderia dizer para vocês que o Espírito Santo é membro da Trindade, é Deus, é uma pessoa, né? Distribui dons à igreja. Eu poderia dizer isso, mas já isso tudo está nos livros. E é uma bênção, e nós temos que saber essas coisas. Mas eu não posso dar ênfase apenas em quem é o Espírito Santo. Eu preciso dar ênfase em como ele age, como receber, como ser dotado do Espírito Santo. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando Jesus vem, a primeira coisa que ele faz para iniciar seu ministério público é ser batizado pelo Espírito Santo, irmãos. Não é curioso isso? A primeira citação que ele faz numa sinagoga é dizendo que ele está cheio do Espírito Santo, irmãos. Não é curioso isso? E como ele é visível no Antigo Testamento, Jesus começa seu ministério exaltando a pessoa do Espírito Santo nele e sendo batizado pelo Espírito. Como é que ele é um Deus desconhecido da maioria? É o Deus da coxia, é o Deus por trás da porta, é um Deus de... Como pode isso? Não pode, irmãos, não pode. Nós temos que acabar com esse negócio. A não ser que a gente queira ficar aqui morrendo geração após geração sem que Jesus volte. Agora, eu vou mostrar para você como o Espírito Santo é visível em Jesus Cristo aqui.
conosco. Vamos lá? Vamos continuar o nosso estudo? A gente ama a palavra de Deus, né, irmãos? Então, vamos para a Bíblia, tá bom? A gente que ama a Bíblia. Vamos lá? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos orientais chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Para tudo isso aqui é tremendaço. Os magos eram homens pagãos, não temiam o Deus eterno. Curiosamente, eles identificaram a estrela de Davi e a seguiram até encontrar Jesus, enquanto os líderes da igreja da época de Jesus o mataram. Estranho, irmãos, estranho, irmã Ilza, que pagãos tenham encontrado Jesus e a sua igreja o tenha matado. Pastor Jael, me diga, pastor Jael, que estado deplorável é esse? Em que pastores que estão aqui, os pagãos, os magos pagãos, são suscetíveis ao Espírito Santo. Ellen White deixa claríssimo isso. E eles reconhecem Jesus. Enquanto a igreja de Cristo mata. Como? É claro, irmãos. Para mim é bastante claro. Jesus olha para os fariseus, os mais conhecedores da Bíblia, na época de Cristo, e dizia assim: vocês não passam de uma imagem bonita. Vocês não passam de uma imagem bonita. Só capa. E por isso não reconheceram Jesus. Há muitas coisas implícitas aqui, que eu não tenho tempo de falar sobre elas. Então vamos seguir na caminhada. Vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, quando, estando Maria, sua mãe, desposada de José, ou seja, eles não tinham mantido nenhuma relação sexual, né? Antes de se ajuntarem, tá vendo aí? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quem gerou Jesus Cristo? Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o... Irmão, estou falando do Novo Testamento. Jesus já tinha nascido aí. Estava para começar seu ministério. Olha como o Espírito Santo é visto. Ele vem citado, sendo quem fecundou Jesus em Maria. É citado por João Batista, dizendo que ele vai apresentar Jesus Cristo e esse nos batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E mais, ó, logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Nesse momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e como assim o Espírito Santo é o Deus por trás da porta? Como ele é desconhecido? Irmãos, não é possível conhecer a Cristo sem que seja pela atuação do Espírito Santo. Cristo ocupa o papel no plano de vir, de se revestir de carne humana, de resgatar a raça, de aplacar a ira de Deus contra o pecado, levando sobre ele a consequência do pecado de todos nós. Cristo vem para não pecar e receber de volta a justiça que perdemos no Éden. Cristo vem para ascender aos céus para iniciar juízo. Ele vem para salvar, vai aos céus para iniciar o juízo, vai retornar, vai nos resgatar definitivamente para morar com ele para sempre. Isso é obra de Cristo e ele vem para ser o nosso modelo
nosso modelo. Mas é impossível seguir a Cristo sem que o poder sobrenatural do Espírito Santo haja agora, como foi predito no Antigo Testamento, habitando dentro de você. No Antigo Testamento, ele habitava dentro para ações específicas, como vimos. Já no Novo Testamento, especialmente depois da ascensão de Cristo, ele não vem apenas para habitar e dar condição específica para trabalhos específicos. Ele vem para habitar dentro e transformar o ser humano à imagem e semelhança de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Texto de Isaías, repetido por Jesus em Lucas, no capítulo 4, verso 16 até o 19. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. Veja, querido, o Espírito Santo absolutamente atuante enquanto Cristo estava aqui. Algo vai acontecer daqui a pouco muito importante para você entender a atuação do Espírito Santo e seu ministério. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aí, especificamente afirmando que o Espírito Santo não somente gerou Jesus Cristo, mas o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E, Mônica, o Espírito Santo está trabalhando para Jesus voltar. Espera aí, irmãos, espera aí. Cacilda, como é um Deus desconhecido? Como alguém tão presente é desconhecido? Eu entendo isso como uma artimanha de Satanás para desviar a igreja e torná-la Laodiceia que é hoje. Para ela deixar de ser Laodiceia, precisa retomar esse espírito dentro de novo. Deus por trás das portas. Alguém tão visível assim. Não creio. Bom, o texto continua. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Agora, para mim e para aqui, que está começando um negócio muito importante. No Antigo Testamento, de forma ativa, o Espírito Santo dava poder para as pessoas realizarem tarefas, dons específicos, e ele foi anunciado como sendo recebido no futuro para habitar dentro. Então, o Espírito Santo trabalhou na teocracia junto com Deus, o Pai, no seu período de liderança, para capacitar os homens. Quando Jesus vem, o Espírito Santo gera Jesus, ele capacita o ministério de Jesus Cristo o tempo inteiro, dotando Jesus de poder para vencer, como um ser humano dependente do Pai. O Espírito Santo ressuscita Jesus Cristo. O Pai ressuscita Jesus e Jesus torna a tomar a própria vida, porque ele diz, eu dou a vida e a tomo de volta quando eu quiser. Olha conteúdo poderoso. E agora o Espírito Santo está trabalhando para Jesus voltar. O texto diz, agora que preste bem atenção, ele diz, ó, convém que eu vá, porque senão o Espírito Santo não virá. Então, Jesus vai para os céus e o Espírito Santo vem. E o que ele veio fazer? Ele vem assumir a liderança do plano. No Antigo Testamento, ele não liderou. Enquanto Jesus estava aqui, ele não liderou. Mas depois que Jesus foi, Seridalva, ele começa a liderar o plano. E a maneira dele liderar o plano é estando ao nosso redor, guiando os nossos passos e dentro de nós transformando a nossa vida. Porque quando a Bíblia fala que ele veio para estar ao nosso redor e dentro de nós,
ao nosso redor para que a gente ande e nossos passos sejam guiados por Ele, dentro de nós, transformando o nosso coração. Porque o Espírito Santo não pode guiar quem Ele não transforma. O Espírito Santo de Deus só pode guiar quem Ele transforma. Por isso, Ele vem agora para dentro da gente, na terceira fase do plano, para transformar o ser humano. E enquanto nos transforma, nos usa como instrumentos, para que outras pessoas conheçam Jesus, até que Ele venha. Irmãos, o Espírito Santo ajudou a criar. O Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo deu dons no Antigo Testamento e foi avisado que ele viria de forma especial. Ele gera Jesus Cristo, ele ressuscita Jesus e prepara a igreja para pregar até Jesus voltar. Por trás das portas? Não. Confundimos as coisas. O Espírito Santo, ele aparece, ele é ativo, ele é visível, dá para ver os efeitos do seu trabalho. Enquanto ele faz tudo isso de forma absolutamente visível, quem aparece é Cristo. Ele faz tudo isso para revelar Jesus Cristo. Engraçado, né? Que é a mesma coisa comigo e com você. Ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo, Palharini. Vós sois uma cidade edificada sobre o monte. Vocês não podem andar escondidos. Os crentes têm que ser famosos, irmãos. O pessoal aí não é famoso porque canta bem, não é famoso porque interpreta bem, não é famoso porque canta bem demais, porque é bonito, não é? O pessoal do mundo não é famoso por isso. Nós temos que ser famosos porque amamos como Cristo ama, perdoamos como Cristo perdoa, nos sacrificamos pela salvação dos outros, como Ele se sacrificou pela nossa. Temos que ser famosos porque somos parecidos com Jesus. Da mesma forma e a atuação do Espírito Santo. Enquanto as pessoas me veem, é Cristo que é visto. Que coisa, irmão! Que plano mais perfeito esse! Que plano mais perfeito esse! Bom, como nós estamos estudando, ele foi e enviou o Espírito, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Para comigo aqui. Olha que coisa mais interessante isso. Jesus disse que o cristão, depois que ele subisse aos céus, seria batizado. Sabe quem disse que nós devemos ser batizados pelo Espírito Santo? Jesus. Você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. O texto está ali, ó, porque na verdade João batizou, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus está dizendo que o estilo de vida, Thalita, do crente da terceira fase do plano, em que o Espírito Santo assume a liderança, Roseli, é batizado com o Espírito Santo. Agora me diga como ele é alguém tão desconhecido. Uma estratégia do inimigo para tornar a igreja Laodiceia. Foi estratégia dele. E ele conseguiu essa estratégia. O Espírito Santo não está ausente da igreja, viu, irmãos? Que o Senhor disse assim, ó, ele estará convosco todos os dias. Engraçado que em Mateus capítulo 28, 18, 19, especialmente no verso 20, Jesus anuncia a presença do Espírito Santo permanentemente com a sua igreja. Mas olha que curioso, queridos. Nesse texto de Mateus 28, 18, 19 e 20, especialmente no verso 20, lá diz só assim, ó, Roseli, e ele estará convosco todos os dias. Lá não diz assim, ó, ele estará convosco e em vós. Porque esse convosco da fórmula batismal de Mateus 28 é a promessa de que o Espírito Santo estaria com a igreja, independentemente da busca da própria igreja. É uma promessa do Senhor. Ele estará convosco todos os dias. A igreja será dotada pelo Espírito Santo, todos, senão ela não venceria.
senão ela não venceria. Mas o estar em vós, o Espírito Santo habitando dentro, aí depende de você. Então, tem duas dimensões. A dimensão geral, temos o Espírito Santo na igreja. A dimensão específica, que é dentro de você, depende do seu pedido. Ué, pastor, onde é que isso está escrito na Bíblia? Dá uma olhada em Mateus 25. Metade da igreja entra na festa, metade está perdida. Havia Espírito Santo para as 10? Sim, mas só metade tinha. Então, tem Espírito Santo para toda igreja até o final. O Senhor prometeu. Mas só metade da igreja entra em Mateus 25. Está querendo dizer que a experiência do Cristo em vós, ele habitando dentro, depende do seu pedido. Jesus diz: vocês serão batizados pelo Espírito, mas vocês terão que pedir isso. Desconhecido. Como é que 6 anos de testemunho nessa sala são de pessoas que não sabiam dessa pessoalidade, dessa parte prática do Espírito Santo? Alguém tão visível. Artimanha do inimigo. Artimanha do inimigo. Vamos lá? Coisa tremenda, né, irmãos? Ellen White diz assim, ó, virtualmente, na fórmula batismal que eu acabei de citar, Mateus 28, 18, 19 e 20, ela diz assim, ó, virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que daí em diante nossa vida será imersa na vida dessas 3 grandes personalidades. Irmão, olha aqui para mim, é imersão no Pai, intimidade com o Pai. Imersão no Filho, intimidade com Jesus. Imersão no Espírito, intimidade com o Espírito. Engraçado, né? A gente só tinha intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, e a grande maioria esmagadora de pessoas que aqui estão e já passaram, não tinha intimidade com o Espírito Santo. Estranho, né, irmãos? Um Deus tão visível e tão desconhecido ao mesmo tempo. Prestem atenção no que a gente está estudando hoje. É uma outra maneira de abordar esse assunto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, Atos 1:8. E aqui parece simples, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas eu quero usar um tempo daqui a pouco para te explicar esse texto melhor. Agora veja, é o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo. Irmãos, olha que sério isso, né? É o Espírito que torna eficaz, ou seja, sem o Espírito Santo, o que foi executado por Jesus é ineficaz. Olha só, é diferente não ser ineficaz e não ser suficiente, tá? O que Cristo fez é absolutamente completo no que diz respeito à obra da salvação do homem. Não faltou nada no que Cristo fez para que ele nos salvasse. Mas se não for pelo Espírito, Ângela Leidier, espero que esteja certo. Eliane Bispo, se não for pelo Espírito Santo, nós não aceitamos Jesus. Logo, se ele não vier, o que Cristo fez se tornaria nulo, porque o ser humano não teria propensão natural para aceitar Jesus. Diferente, né, irmão? De valer o sacrifício. Claro que valeu, plenamente. Mas quando ela diz assim, é ineficaz sem o Espírito, é que sem ele, nosso coração rebelde jamais aceitaria Jesus. Por isso, se não fosse ele, por mais completo que fosse o sacrifício de Cristo, não me salvaria, porque eu não teria o agente que me convenceria da necessidade de aceitar Jesus. Só que a gente não conversa sobre essas coisas, né? E o Espírito Santo vai ficando no canto e a gente vai fazendo uma atividade aqui e outra ali e vai embora. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, o cumprimento do que a gente já estudou lá no passado. Atos 8:29 diz: Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe aquela carruagem, orientação específica e direta para a evangelização. Para agora, eu tenho que marcar para você, porque é muito conteúdo para você não se perder, tá bom? Ó, ele atuou no Antigo Testamento, atuou enquanto Cristo estava aqui, só que agora, o que que você percebe nesse texto aqui, ó? O texto diz claramente assim, queridos, ó. Então o Espírito Santo disse. Não tem nenhuma expressão dessa no Antigo Testamento, irmão. Muito embora ele atuasse visivelmente. Não tem nenhuma, Leilinha, nenhuma manifestação dessa enquanto Jesus estava aqui. Só vai acontecer depois que ele assume a liderança do plano. Agora, é intimidade total com quem ele lidera. O Espírito Santo só pode transformar quem tem ele agindo dentro. Olha só, o Espírito Santo disse: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Atos 13, verso 2: tendo atravessado a Frígia e a região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Lá no final do texto, no verso 7, diz: mas o Espírito de Jesus não permitiu. Percebe a diferença agora, quando ele assume a liderança? Jesus vai e ele vem, agora ele comanda a igreja invisível, não perceptível, por trás da porta. Não existe isso. Quem disse para Paulo não ir foi o Espírito Santo. Invisível, desconhecido. Possível que seja assim. Impossível que seja assim. Tem mais. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele vem na nova fase do plano da aliança para guiar. Todavia, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Seu Espírito é que o Espírito de Deus habita em vós. E não vos embriagueis com vinho. Então, veja aqui, aparece para a gente a necessidade do Espírito Santo habitar em nós. Está vendo o se aí? Cláusula condicional. Ele vai habitar se você pedir. Pastor, já que é tão fundamental que agora, nesta fase, em que ele vem para habitar dentro de mim, me transformar e me guiar, então como é que eu faço para ter o Espírito? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Irmãos, isso aqui é poderoso demais. Não é Deus quem opera tanto o querer como o efetuar? Filipenses? Então, você primeiro precisa se encher dele, estando convosco e em vós, está cheio dele, para depois ele guiar você. Olha que coisa mais maravilhosa, entender a língua em seu sentido original, queridos. Dá uma olhada. Ó, aqui pega a ideia, depois você vê tudo direitinho. O termo enchei-vos, na passagem bíblica de Efésios 5:18, vem da palavra grega plerouste, que quer dizer literalmente está cheio mesmo. Vem na voz passiva, deixem que o Espírito os encha, está no presente contínuo, ou seja, sejam cheios do Espírito continuamente, e ainda é uma ordem, está no imperativo. E não é uma opção, é o mandamento de Deus, não uma sugestão, uma opção espiritual para os cristãos. Então, quando diz assim, enchei-vos, deixem, o Espírito Santo vai controlar, tem que ser continuamente e é um mandamento, ou seja, o Espírito de Deus batizará vocês. O novo cristão não pode não ter o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas dos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Como é que eu me encho? Pedindo. Denota o ato de pedir algo, uma autoridade superior. A palavra pedir aqui no grego
denota o ato de pedir algo a uma autoridade superior. Eu peço o Espírito Santo a Cristo, porque ele recebeu o direito de me conceder o Espírito. Eu peço a Cristo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Você tem que falar isso todo dia, irmão, todo dia. Várias vezes no mesmo dia, enchendo-vos, ele controlando. Então você está cheio, né, irmão? Está cheio do Espírito. Agora, olha que coisa maravilhosa. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. A dispensação do Espírito Santo. Não tem outro jeito, irmãos, de ter o Espírito Santo a não ser pedindo. Você não tem o Espírito Santo porque obedece. Você pede o Espírito Santo para obedecer. Ah, eu vou arrumar a casa aqui, pastor. Eu vou limpar o terreno. Eu vou para ele. Você não vai limpar nada. Você gosta de sujeira. Eu gosto de sujeira. Agora eu tenho que ter alguém limpo dentro de mim para eu gostar de limpeza. Pastor, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? A gente tem que obedecer? Não, irmão, tem que pedir. Tem que pedir até que ele encha você e você deseja obedecer. Pega um copo cheio de água suja e começa a derramar água limpa dentro. O que vai acontecer? Vai ficar limpa a água, pela presença da água limpa. Sua sujeira, a minha sujeira, não resiste à santidade do Espírito Santo, irmãos. E a gente fica querendo abandonar o pecado porque ele é mau. Pecado é mau mesmo. A gente tem que abandonar. Mas você gosta dele. Eu gosto dele. Tem que habitar dentro de mim alguém que não gosta do pecado. Porque senão eu vou continuar gostando e vou me perder. E a gente acha que é só obediência. A verdadeira santidade é a presença de Cristo mediante a ação interna do seu Espírito. Ele só pode guiar quem ele controla, irmãos. Por trás da porta? Não acredito que seja por trás da porta. Digo, é lindo, irmãos, quando você entende o texto original. Digo, porém, isto, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Gálatas 5:16. Andar significa caminhar ao redor, dar passos. Andar aqui no grego significa caminhar ao redor, dar passos. Para tudo. É Deus quem opera em você tanto querer como efetuar. A graça que opera e que coopera. Irmãos, ele enche você. Você pede, ele enche, ele enche, ele enche. Já andar significa controlar os passos. Você está cheio dele e agora ele guia os seus passos. Então ele habita dentro para assumir o controle e habita fora para dar a direção. Pegou a ideia, não? Ele habita dentro para transformar e fora para dar direção. Por isso está assim, ó, encha-se. E depois de cheio, vindo de um pedido clemente, constante, ele vai guiar você. E a gente acha que é só não pecar porque o pecado é mau. Não dá para a gente pensar em santidade apenas nesse sentido, né? Santidade é a presença do próprio Cristo, trazida pelo Espírito Santo. Romanos 8, verso 9 diz: Todavia vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí eu deixei para colocar o finalzinho do texto aqui. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que eu vou falar que ele está por trás da porta? Olha aqui, Leci.
Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Que, que coisa tremenda. Só Bíblia, viu, irmãos? Pouquinha coisa do Espírito de Profecia, para você entender que isso tudo é bíblico, absolutamente bíblico. E para terminar essa mensagem de hoje, queridos, eu quero chamar a atenção para você. Como é que é o Deus por trás das portas? Como é que ele é? Como é que a gente não vê o Espírito? Como é que ele é desconhecido? Sob o pressuposto de que o papel dele é revelar Jesus Cristo, por isso que eu não preciso ter uma relação íntima com o Espírito Santo. De onde veio isso? Apocalipse, no capítulo 22, versículo 7, diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Éfeso. São 7 igrejas, né? Só um minutinho, irmão, deixa eu fazer uma conferência importante aqui. Eu acho que nós estamos tendo algum probleminha, mas deixa eu ver aqui rapidamente, tá, irmãos? Não demora. Ao vivo é assim mesmo, viu? Não, tá tudo bem. E na igreja de Éfeso, assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7. A igreja de Esmirna termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 11. Em Pérgamo, para a carta destinada a Pérgamo, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 17. Já para a igreja de Tiatira, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 9. Sardes diz, para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 3, 13, para Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 22, ouça o que o Espírito diz às igrejas, cumprindo a promessa de que o Espírito sempre atuaria na igreja. Na igreja, no corpo. A influência de fora para dentro. Essa nos é garantida. Mas a influência de dentro para fora só para quem pede. E pedir até ele controlar os passos. Vê que lá no Antigo Testamento ele não trabalhava assim? Ele dava uma capacitação, dava dons, dava poder para as pessoas executarem, mas ele não habitava dentro. Ele só vai vir plenamente habitar dentro depois que Jesus vai e o envia. Mas consegue perceber como ele é visível o tempo inteiro? Consegue perceber como o Espírito Santo se envolve o tempo inteiro? Consegue perceber como ele age o tempo inteiro? E como é que em Laodiceia ele se tornou alguém tão desconhecido? Estratégia do inimigo para tornar a igreja Laodiceia. Porque quem se comunica com a igreja hoje é o Espírito Santo, enquanto Cristo está no santuário realizando o juízo. Se você não tem o Espírito Santo, você nem filho de Deus é. Não adianta obedecer. Não adianta obedecer. A obediência não fará você filho. Eu sou filho porque tenho o Espírito. E o Espírito traz a imagem de Cristo para mim. Por isso eu sou filho. Eu sou adotado por Jesus. Adoção, espírito de adoção. Não venha me dizer que você é filho que obedece. Não é. Você obedece porque a presença de Cristo está em você, mediante a operação do Espírito Santo de Deus. Sou filho assim. Obediência, queridos, é resultado. Obediência é resultado. Percebeu como ele é presente? Percebeu como ele é atuante? A minha pergunta para você essa manhã é se ele habita em você. Se você aprendeu que ele é o comunicador da igreja, como eu estou mostrando aí.
Ele diz. Ele fala com você? O Espírito de Deus, ele assumiu o controle da sua experiência? Ele age dentro de você através de alguém que entendeu assim, meu Deus, eu preciso demais desse poder. Ele habita dentro de você?